E vamos iniciar mais uma live hoje. Deixa eu convidar a nossa convidada de hoje. Live. Vamos esperar a nossa convidada de hoje entrar, Bianca. Está chegando já. Olá, Bianca. Olá, Boa boa noite. noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bastante coisa boa para falar hoje, né? Sim, bastante. Então, vamos dar mais um tempinho para ver se entra mais gente e a gente já começa a gravar a nossa live, ok? Beleza, combinado. Como é que tá esse coraçãozinho aí? Tá feliz agora? Tô mais calma, Mais mas aliviado. agora tem um segundo passo, né? Que É, também tá cria um proficiente. pouco de ansiedade. Claro, mas você vai conseguir, vai conseguir. Você é uma menina esforçada, né? Merece, merece. É, tem que Bom, estudar bastante. é. Bom, vamos começar agora então. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live hoje, né, com a nossa enfermeira, Bianca. Bianca é nossa candidata também, nossa enfermeira, nossa assessorada, faz parte do grupo de assessorados do Grupo NEST e foi aprovada recentemente no NCLEX. Então, ela está hoje aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa experiência dela e para poder encorajar você, enfermeiro, que está aí desse lado, né? E fica preocupado, vale a pena, não vale a pena, vou conseguir aprovação, não vou. O caminho não é fácil, né, Bianca? Mas você está aí para Não, poder não é provar que fácil. é possível, né? Sim, basta querer, né? Com certeza. Então vamos lá, Bianca. Em primeiro lugar, de me apresentar, né, que eu esqueci, embora as pessoas já me conheçam, meu nome é Vivian Barbosa, eu sou diretora do Grupo NEST no Brasil. O Grupo NEST é uma empresa que, entre outras coisas, faz assessoria internacional e nós treinamos e levamos enfermeiros para trabalhar de forma legal nos Estados Unidos. Não é segredo para ninguém que os Estados Unidos, assim como muitos países de primeiro mundo, estão com uma escassez muito grande de enfermeiros, né, de profissionais da enfermagem de forma geral. Então, nós somos uma empresa que preparamos vocês, recrutamos e levamos aos Estados Unidos. Estamos preparados para receber o enfermeiro em todas as fases do processo que ele esteja, desde o enfermeiro zero inglês até processo de validação, proficiência, em tudo nós ajudamos vocês. E Bianca está aqui hoje com a gente, foi uma das nossas primeiras, né, assessoradas no grupo, né? Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e tudo que ela passou para estar aqui hoje, né, Bianca, conversando com a gente. Só te adianto, Bianca, que pode ser que entre algum colega nosso hispanohablante, né? Porque como a empresa é multinacional, às vezes a galera que fala espanhol também entra. Se entrar, eu faço uma tradução rápida para eles. Eu vou identificando por aqui e vou fazendo a tradução para eles, ok? Ok, combinado. Conta pra gente um pouquinho, Bianca, como é que você começou esse processo, por quê, né? Conta um pouquinho pra gente a tua história. Então, pessoal, é o seguinte, eu sou enfermeira formada desde 2013 pela São Camilo. E assim, a minha carreira, ela não foi fácil desde o início, desde da primeira oportunidade de emprego, né? Porque é muito difícil aqui no Brasil você ter a primeira oportunidade. Todo mundo pede experiência, só que assim, alguém precisa te dar a oportunidade para você ter experiência e entrar no mercado de trabalho. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar como enfermeira trainee no Hospital São Camilo, minha primeira experiência, e aí eu fui percorrendo a minha trajetória na carreira de enfermagem. Digo a vocês que não foi fácil, foi muito desafiador. A minha escolha de começar o processo, né, pela NESH, veio através das dificuldades que a gente tem na nossa profissão, né, aqui no nosso país. Uma delas é a escala de trabalho. Assim, eu amo trabalhar na parte assistencial, só que a escala de trabalho
ela é muito puxada pra gente. A gente não tem escolha para pegar um final de semana, um feriado, ou quando você tem uma oportunidade, um outro colega que está há mais tempo na empresa também, que é esse mesmo dia, você acaba tendo que abrir mão, né, desse seu dia. Isso daí é algo também que me despertou assim para querer mudar, né, de país. Também pelo salário, né? Assim, eu acho que a gente merece muito mais o salário do qual a gente recebe. Qualidade de vida, poder aquisitivo, nós enfermeiros precisamos trabalhar também em 2, 3 hospitais para poder ter uma qualidade de vida boa, né? E aí eu busquei a Nesh através de uma amicíssima da minha mãe que me indicou. Então eu sabia que era uma empresa fiel ao cliente e fui atrás, né? Eu fui em busca com a cara e a coragem de mudança, de melhoria mesmo. Aproveitar que atualmente também eu não tenho filhos e isso ajuda bastante nesse processo, né? Eu consegui me dedicar 100% aos meus estudos, então tô aí, né? Passei no NCLEX, não foi fácil, galera, foi muito desafiador para mim, porque assim, eu abdiquei, né, de trabalhar na área para poder me dedicar 100% aos estudos. Eu ficava mais de 6 horas por dia estudando para eu conseguir passar nessa prova que não é fácil, mas também não é impossível e é algo que eu desejava muito, né? Querer mudar radical, assim. Bianca, você é de qual estado do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. Mora em São Paulo mesmo, né? Isso mesmo. Nós, particularmente, eu posso falar por mim, né, pelo fato de ser enfermeira, estamos muito orgulhosos de você, tá? Porque a vitória de vocês também é nossa, né? Não é só, claro que a empresa também precisa viver, somos empresa, lógico que sim, mas cada passo que vocês dão, cada sucesso que vocês têm é nosso também. E você sabe que eu particularmente venho acompanhando vocês ali desde que vocês iniciam, né? Nossos assessores também, nossa equipe de coaching, a Luciana, a Kídia, a Ana Lídia, tem um grupo muito forte aí por trás, né, de brasileiros buscando ajudá-los de alguma forma e, lógico, a empresa multinacional também, né? A nossa sede, gente, fica na cidade de Chicago, no estado de Illinois. Temos alguns escritórios por aí, tipo, temos um escritório físico na Colômbia, temos um no México, temos um escritório no Brasil, aqui na cidade de São Paulo, né? Eu, particularmente, sou do Rio de Janeiro, estou importada aqui agora porque abrimos o escritório aqui, porém, todo o processo é feito online. Uma coisa que a Bianca falou, que é muito importante, é lógico, né? Quem não tem filho é um pouco mais, não digo mais fácil, é menos difícil de conseguir se dedicar aos estudos e tudo mais. Mas o fato do enfermeiro brasileiro conseguir fazer o processo todo dentro do país é um grande facilitador também, né? Para quem não sabe, a prova que a Bianca fez foi uma prova de licenciamento profissional, que se chama NCLEX. E essa prova na América Latina só pode ser feita no Brasil e aqui na cidade de São Paulo. Então, o enfermeiro brasileiro tem também essa vantagem, entre aspas, né, de conseguir fazer dentro do Brasil. Não é fácil, né, Bianca? Imagino quantas noites você perdeu se dedicando, comendo livros, a plataforma digital, né, e etc. Mais ou menos quanto tempo você ficou de estudos intensivos, Bianca? Você tem uma noção? Então, eu ficava por volta de 6 horas diária. Tinha dias que um pouco mais, né? Inclusive a plataforma que vocês da Nesh disponibilizam para a gente estudar, a parte do NCLEX, para mim foi maravilhosa. Essa plataforma ela é toda em inglês, mas assim, o inglês é perfeito de ser entendido. Eu aproveitei muito o conteúdo dessa plataforma. Inclusive, durante os meus estudos, eu fiz até uma apostila de estudos com Legal. o material que eu tinha acesso. E, assim, várias pessoas
que eu conversei, eles sempre falam, a Archer, que é a plataforma que a Nest disponibiliza, ela é muito parecida com a prova, porque é uma das plataformas mais difíceis. Então, se você se preparar dentro dessa plataforma, a chance da sua aprovação é muito grande para passar na prova. Inclusive, graças ao meu esforço e dedicação, eu passei de primeira, assim, não precisei repetir a prova. E eu fiquei muito feliz com Excelente. isso, porque valeu a pena. Você começou conosco, você já tinha alguma noção de inglês? Ou você já não sabia nada? Isso eu não me lembro, porque é tanta gente, eu não me lembro se você já tinha uma noção ou não. Então, na época que eu comecei com vocês, foi no ano passado, no comecinho do ano passado. Inclusive, eu estava acompanhando o meu esposo, que ele estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. E assim, o inglês que eu tinha era o básico. Eu estudava pela internet, sozinha, eh, colocava as caras na rua, né? Tentava falar as coisas, mas assim, nada muito aprofundado, bem do dia a dia mesmo o inglês. Você conseguiu aprender inglês conosco? Sim, aperfeiçoar bastante, sim. Foi de grande Sim, um dos valia. grandes plus que É, a empresa tem também é esse, né, Bianca? Nós pegamos o enfermeiro zero inglês e temos o curso de inglês para oferecer para vocês. Temos uma escola de idiomas que é conveniada ao Grupo Nest e que fornece o curso de inglês para vocês. Porque a grande dificuldade do enfermeiro latino é o inglês. sim, Isso não tem jeito, né? A grande barreira. Mas a gente consegue transpor, tá aí a Bianca mostrando que é possível, né, Bianca? Claro, requer sim. dedicação. Dedicação não tem jeito. As ferramentas a gente dá. Agora, sentar, virar a noite estudando, abdicar de Instagram, Facebook, churrasco final de semana, É, é como enfermeiro, né, Bianca? sim. O bom do Grupo Nash é que a partir do momento que você fecha o pacote com eles, você tem direito não só a essa plataforma, a Archer, que te baseia nos seus estudos, né, de para passar na prova do NCLEX, que inclusive essa plataforma ela é bem completa, vídeos, vários testes, mais de 2.000 testes, e você pode até renovar essa plataforma, né? Então você tem como fazer quase 5.000 testes para se preparar para a prova. Mas também você tem os professores que te dão aula, né, de inglês para você treinar a sua conversação, treinar a sua gramática. A NET também oferece um outro tipo de plataforma, que é uma plataforma focada para você treinar a sua prova de proficiência, porque depois dessa etapa do NCLEX, você é enfermeiro que mora fora do país, até quem na verdade, quem mora fora dos Estados Unidos, né? Precisa fazer essa prova de proficiência para provar que você conhece a língua e que lá na frente você vai poder se comunicar com o seu cliente e com seus colegas de trabalho. Então, a Nesh, ela também oferece essa plataforma de estudos, ela é bem completa, são mais de 40 aulas por módulo. Então, assim, de acordo com o seu avanço, eles vão te liberando mais plataforma, mais aulas de conversação, de gramática. É assim, é sem fim de, de, de materiais para que você possa se preparar e ir bem em tudo, assim, é bem completo. É um arsenal bem pesado, né? Exato, exato. No começo você fica até um pouco perdido, né? Nossa, mas aí você vai passo a passo, vai focando por partes nos seus estudos que dá certo no final. Com certeza. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Bianca, tá? Pode mandar aí no chat que ela está aqui para responder as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que tiverem. Conta pra gente, enquanto isso, Bianca, como é que foi o teu primeiro dia, né? O dia D que você foi fazer a prova do NCLEX? Porque me lembro que eu falei com você, você estava até um pouco desanimada porque foi difícil, né? Você achou até que não tivesse passado. Como é que foi esse dia? Conta um pouquinho pra gente. Ai, gente, até engraçado de falar. 2 dias antes eu não consegui dormir. Foi assim, terrível. Algumas semanas antes também aqui em casa foi bem difícil a convivência, porque eu estava com os nervos à flor da pele, preocupadíssima, ansiosa. Mas chegou o dia, né? Nossa,
eu não via a hora de chegar porque eu não aguentava mais aquela angústia de saber como que era, enfim. E aí eu fiz a prova. Só que assim, eu saí tão desanimada da prova, mas tão desanimada porque assim, para mim foi muito mais difícil do que eu imaginava. E você não tem noção nenhuma se está acertando, se não está. E conforme vai passando as questões, vai ficando muito mais difícil. E aí você precisa ter aquele raciocínio e ter aquela. Ficar muito bem centrado, né, no que você está lendo. Enfim. Aí, beleza, fiz a prova, saí bem decepcionada, achando que não tinha passado, que eu precisava continuar os meus estudos, até que no terceiro dia eu recebi, né, o e-mail dizendo que eu tinha passado. E detalhe, gente, veio o e-mail para o meu lixo da caixa. Então, eu tinha recebido a resposta um dia antes e eu fiquei sofrendo horrores por À mais um toa. dia. Exato, porque assim, literalmente eu chorei, me desesperei, não queria falar com ninguém. Tipo assim, nossa, abdiquei tanto tempo de estudo e não foi fácil e eu não passei. O sentimento ruim, mas depois veio o sentimento bom. Aí a gente chora de felicidade. Com Ai, ai. certeza, com certeza. É. E você tem alguma dica para dar para os enfermeiros aí, para aqueles que ainda têm um pouquinho de preocupação, se vale a pena tentar ou não? Fala um pouquinho Gente. no caso, a sua opinião em relação a isso. Vale a pena ou não? Olha, para mim vale muito a pena. Eu tive a oportunidade de morar fora por quase 2 anos, então assim, a vida lá fora, ela é muito boa, te dá muitas oportunidades, as pessoas, elas te acolhem, tá? Tem muita gente que fala, ah, americano é seco, tal. Não, gente, eu conheci muito americano lá que me acolheram. Mesmo eu sem falar o inglês perfeito, são meus amigos até hoje, falo com eles pelo WhatsApp, enfim, por ligações, e isso é muito bacana. Fora a segurança, tá, do país aonde eu morei, assim, não tive problema nenhum em me preocupar com segurança, tranquilo demais. Limpeza, organização de processos do país, é muito legal, vale muito a pena. É desafiador porque você vai para um outro país, longe dos amigos, longe da família, mas é recompensador. Com certeza. Você não vai só em busca de salários, né? Vai em busca de qualidade de vida também, que é o que está difícil para a gente aqui no Brasil, né? Para a gente que é Rio de Janeiro, São Paulo, e até outras cidades aqui no país, sabemos que tem muitos enfermeiros que estão bem, estão cômodos na sua situação, mas não é o que acontece com a maioria dos nossos colegas, né? Sim, Temos aí um histórico de mais de 20 anos brigando por um piso salarial, né, Bianca? E é isso que nos obriga a exatamente. buscar outras oportunidades, né? Eu, às vezes, Exatamente. falo nas reuniões, né? Nós temos duas alternativas: ou ficarmos reclamando para o resto da vida, ou tentarmos uma coisa melhor. Porque, Sim, lamentavelmente, no Brasil, a gente não tem boa vontade política para que se modifique a situação da enfermagem, né? Eu acho que aqui exato. só vai modificar o dia que a enfermagem parar. Mas nós sabemos que isso, infelizmente, não vai acontecer, né? Porque se parar, Exatamente. realmente, o hospital vai entrar em colapso, a saúde, né? E o que eu sempre falo, gente, tratamento com enfermeiro nos Estados Unidos não tem nada a ver com o que acontece no nosso país, tá? Lá os enfermeiros são altamente respeitados, são valorizados, tá? São queridos pela população, mesmo porque eles não têm, né? Então eles têm um quantitativo de enfermeiros muito inferior àquilo que eles necessitam, né? Isso que você falou também, né, Bianca? Que tem gente que fala que o americano é um pouquinho mais frio, isso e aquilo. A gente também tem gente amarga aqui no Brasil. Em Então, qualquer não lugar faz temos. em qualquer lugar. Mas lá, pelo fato de você ser enfermeiro, isso já te abre portas, Com porque todos gostam, certeza. né, de ter um enfermeiro por perto. E lógico, Sim, também vai da gente também, porque às vezes a gente acha que é o outro que é o problema, e o problema é a gente, né? Então, tudo uma questão exatamente. de política, né, de cuidado com o outro também. Estão perguntando aqui Exatamente. no chat, Bianca, se é muito difícil validar o diploma e qual é o investimento. Gente, sobre isso, eu dou reuniões informativas todos os dias, basicamente, eu ou um dos nossos representantes, explicando para vocês como é que funciona o programa, tá?
Muitos perguntam qual é o investimento. Nós não gostamos muito de falar isso pelas lives, ou quando eu faço alguma apresentação presencial na universidade, porque antes de saber qual é o investimento, vocês precisam saber em que vocês estão investindo. Tem todo um processo de aprendizado de inglês, validação de diploma, tradução de documentos, o exame que a Bianca fez, o NCLEX, a prova em si, o preparatório para essa prova, então envolve muita coisa, né? E nós, como eu disse, somos completos. Atendemos vocês desde o zero em inglês e levamos até a vaga nos Estados Unidos. Só que até chegar lá, tem esse processo complexo. E a nossa live é muito curta para poder explicar todos esses detalhes, né? Senão fica muito maçante, né? Então assistam comigo uma reunião informativa. Todos os dias estamos aí falando as mesmas coisas para vocês, explicando como é que funciona o processo. Vou deixar aqui no chat o número do meu telefone, tá? Que é o número do nosso WhatsApp da empresa no Brasil. Mas qualquer coisa, me manda um direct também. Eu coloco vocês nos grupos de WhatsApp e vocês participam de uma reunião conosco, ok? Porque antes o enfermeiro precisa entender como é que funciona o processo. É uma política do Grupo Nest que vocês participem de pelo menos uma reunião. Eu falo experiência pessoal. Eu também estou no processo, né? Lógico que eu não sou boba nem nada, também estou no processo. Antes de fechar contrato com o Grupo Nest, eu assisti 3 mentorias, 3 reuniões. E ainda em espanhol, porque não tinha versão em português ainda, só em espanhol e inglês. Bianca também assistiu umas 2 ou 3 reuniões também, né, Bianca? Não Sim. fechou de cara. Primeiro você entendeu o processo para depois tomar a decisão, não é verdade? Exato. Falei com. Eu não lembro se foi a Ana ou se foi. Não lembro o nome da pessoa com quem eu falei, tirei todas as minhas dúvidas, me mandaram um contrato, li contrato, tudo certinho, antes de fechar com Claro, vocês. essa pode ser a decisão mais importante da sua vida, né? Você não está Uhum, mudando de cidade, está mudando de país, está mudando de cultura. Então, quem tem curiosidade sobre o processo, participa de uma reunião comigo. Lá eu atendo vocês de uma forma mais individual, explico tudo que vocês precisam explicar, para que vocês daqui a pouco cheguem igual a Bianca lá, aprovação no NCLEX, porque na verdade essa é a nossa intenção, sim. ok? Deixa eu ver, Bianca, se tem mais pergunta aqui. Agora é sobre o NCLEX, Bianca. A- Quantas perguntas teve no seu NCLEX? Oi, Dani, tudo bem? Minha amicíssima de anos. Então, Dani, a prova ela tem de 85 questões a 150. Quanto às questões você vai fazer, depende da quantidade de acerto, depende da porcentagem, né, do acerto que você teve. Então, assim, não existe um número fixo e você não sabe, enfim. Na minha prova, eu tenho quase certeza que parou com 85, porque eu não fiquei muito atenta ao número de questões e ao tempo, porque eu ficava muito ansiosa e nervosa. Então, assim, no momento do break que eu fiz, eu estava na 40ª questão. Então, quando eu voltei desse intervalo, eu percebi que não demorei muito tempo para minha prova encerrar. Então, eu acredito que encerrou com 85, que é o mínimo. 85 você vai fazer certeza. E aí, de acordo com a sua evolução, você pode fazer 95, 100 ou até 150. O tempo da prova são 5 horas. Então, claro que você precisa administrar isso. E na plataforma que você tem para estudar, que a Nest disponibiliza, você pode treinar esse tempo de cada questão, que eles indicam de 2 a 3 minutos. Você levou quanto tempo, Isso. Bianca? Quantas horas? Eu levei 3 horas para fazer a minha prova, porque eu pensei assim comigo, eu prefiro fazer a prova com mais tempo e certeza de que eu estou acertando a questão do que fazer muito rápido e aí ter que fazer mais questões. Então, eu fiquei focada nisso. Claro, claro. É, Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Reinaldo está dizendo que o inglês é bem complicado, mas estudando, se dedicando, a gente consegue, com certeza. Dedicação. E outra coisa, gente, nada é fácil para enfermagem. Então a gente já está acostumado a lutar pelo que a gente quer, né? sim, O enfermeiro focado consegue tudo. Deixa eu ver exato, aqui exato. se tem mais alguma pergunta. A contratação A contratação só pode ser para
Estados Unidos ou pode ser outro país? Não, nós trabalhamos somente com os Estados Unidos. A gente sabe que diversos países do primeiro mundo estão precisando de enfermeiros. O Canadá está contratando, né? O COFEN tem um convênio que leva enfermeiros para a Alemanha. Nosso caso, não. A gente só trabalha com os Estados Unidos. A título de curiosidade, gente, Estados Unidos está pagando 3 vezes mais que o salário da Alemanha e 30% mais que o Canadá. São os países mais buscados pelos enfermeiros, né? Os que eu tenho contato. Mas nós só trabalhamos com bacharéis em enfermagem, tá? Só com bacharéis e somente para os Estados Unidos. Deixa eu ver Certo. se tem mais alguma coisa. Acho que não. Não, por enquanto não. Bianca, você tem mais alguma coisa assim de relevante que você julga importante frisar aí para os enfermeiros, para aquele enfermeiro que está indeciso, tento ou não tento? Porque a nossa realidade no Brasil, a gente já sabe, né? Não somos pessimistas, mas a gente sabe que dificilmente vai mudar, né? Estados Unidos estão com salários aí de 8 a 9 mil dólares por mês, né? Com 3 plantões semanais de 12 horas, né? Uhum. Trabalha 3 e folga 4 dias, valorização profissional, muitos benefícios concedidos pelos hospitais, inclusive o Green Card. O hospital beneficia o enfermeiro com o Green Card também, né? Então, deixa pra gente aí uma mensagem para aquele enfermeiro que está naquela indecisão. Tento, não tento, porque tem um tempo de investimento do seu próprio tempo, tem um tempo de investimento financeiro, tem toda aquela questão de, vou mudar de país, ficar longe da minha família, tem tudo isso, né, envolvido no meio. Então, qual a mensagem que você deixa para aquele enfermeiro que está assim, vou ou não vou? Começa ou não começa? Então, pessoal, é o seguinte, eu acredito que se vocês têm o sonho, a vontade, vai em frente. Assim, não desista, o caminho não é rápido, não é fácil, existem barreiras, existem desafios, mas assim, vale a pena. Se você tem tempo para dedicar, é, tempo financeiro, Sim. é, e vontade, eu acredito que precisa tentar sim. Não Em vai se relação arrepender. Em relação a tempo, às vezes, Bianca, tempo e a parte financeira, eu falo assim, o enfermeiro às vezes perde anos, perde não, investe anos no mestrado, investe anos no doutorado, numa pós-graduação, tudo isso também leva tempo, tudo isso também leva questão financeira, tudo isso também te exige bastante coisa, né? Claro que o processo para os Estados Unidos não vai ser diferente, também vai te exigir uma série de coisas. Só que com a certeza de que no final do caminho você vai ter uma vaga no hospital em um país que te valoriza. Eu acho que isso já compensa todo o problema em relação à dedicação que a gente vai ter que ter, porque tem uma compensação no final, né? Aqui no Brasil, Sim, para ser contratado, no mínimo eles te pedem a graduação, uma ou duas pós e mais a experiência, né? sim, exatamente. E também é bom falar, Vivian, sobre o plano de carreira, né? Porque assim, você vai como enfermeiro assistencial e aí você tem um prazo para cumprir com aquela empresa, né? Depende da empresa, de 2 a 3 anos. E depois disso, você, com a especialização que você tem até aqui do Brasil, você pode passar para outras áreas e ganhar até mais. Que nem eu vi recentemente uma vaga para enfermeiro que passa pique. Eles pagam US$ 90 a hora para quem passa pique. Então, assim, isso tá muito além da realidade brasileira. E isso Com certeza. motiva você a querer migrar e fazer o seu melhor e ser reconhecido por isso. Isso é muito legal. Para você ter uma ideia, tem hospitais. Os hospitais sempre pedem hora extra, né? Porque eles estão com falta de Sim, enfermeiros. Então, muitos enfermeiros que vão com garra para trabalhar se dão muito bem por conta disso. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha. Como você exato. trabalha 3 plantões e tem 4 plantões de folga, metam a cara em hora extra. Eles estão pagando de US$ 700 até US$ 1.000 por um Nossa. único plantão de 12 horas. Gente, US$ 5.000 são R$ 5.000. Quando você faz o câmbio, né, dá aproximadamente R$ 5.000. Ou seja, o enfermeiro nos Estados Unidos, com um único plantão extra, ganha mais que o nosso piso salarial de 4.700 que viemos buscando aí, brigando todo esse tempo, e que infelizmente ainda não é a realidade de muitos enfermeiros, né? Eu dou palestra todo dia. Tem enfermeiros em alguns cantos do país ganhando 2 salários mínimos.
para trabalhar 44 horas semanais, né? Ou seja, aquelas palmas que nós ganhávamos na pandemia, Vale de todo mundo nada. já esqueceu. Mesmo porque palma não paga as nossas faturas de cartão de crédito, né, Bianca? Exatamente. Precisamos de valorização profissional também. A profissão tão linda como a nossa, né? Exato, exato. E que não é fácil cuidar da vida do outro, né? Com Requer certeza. muita responsabilidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem mais alguma pergunta. Da Leda. Quanto tempo teve de início do processo até a realização da prova? Bianca, quanto tempo, tu tem ideia aí, uma janela temporal de quanto tempo você levou até chegar no NCLEX? Então, pessoal, eu fechei o contrato com a Nesh ano passado no início. Só que assim, eu precisei de mais tempo porque eu estava em outro país, a minha rotina era diferente. Então, assim, tem todo o processo de enviar documentação, receber o feedback, enfim, é todo um passo a passo. E com isso, eu atrasei um pouco, mas a partir do momento que eu voltei para o Brasil, em janeiro eu comecei a estudar, porque eu já tinha o meu diploma validado. Então, eu comecei a estudar em janeiro e em julho eu fiz a prova. Então, 6 meses aí me dedicando para poder fazer a prova. E aí, a minha documentação foi quase um ano, mas porque eu estava em outro país, minha rotina era outra, então não pude dar sequência certinho no passo a passo para poder agilizar o meu processo. Foi isso. Claro. A janela temporal que a gente tem, mais ou menos, para o enfermeiro que consegue levar, dificilmente as pessoas conseguem iniciar e não parar por qualquer motivo, né? Porque às vezes acontece como você que estava viajando, às vezes a pessoa fica desempregada, ou tem algum problema na família, né? Sim. Seres humanos sempre têm problema, não tem jeito. Mas levando num processo temporal normal, o enfermeiro que é zero inglês e começa conosco hoje, se ele se dedicar, né, de acordo com a orientação dos professores de inglês, com os professores do NCLEX e tudo mais, vocês conseguem terminar o processo em até 24 meses. Uhum. Ah, mas contudo, aprendizado de inglês, aprovação dos exames, validação do diploma. Claro que tem coisas que não dependem da gente, a gente dá as ferramentas. Mas, por exemplo, a Bianca fez o NCLEX e foi aprovada de primeira. Graças a Deus, né, Bianca? Sim, Mas, me mas livrei. tem muita gente que precisa de uma segunda tentativa. E vocês só podem repetir o NCLEX depois de 45 dias, né? Com no máximo, se não me engano, 7 tentativas por ano. Então depende também da aprovação nesses exames. Depois tem o exame de proficiência, porque vocês têm que chegar no inglês intermediário nível B2 e depois fazer o exame de proficiência, para que a gente consiga fazer a tramitação do visto de vocês. Então, não tem jeito, tem um outro exame aí, que é o exame da língua inglesa. Então, passando de primeira em tudo, seguindo as orientações, em 2 anos, no máximo, vocês terminam o processo. E lógico, depois que termina o processo, já tem ok, a gente já consegue uma vaga para vocês, ainda tem o processo da imigração. A imigração, gente, é uma coisa que ninguém sabe, é igual o processo na justiça. Você entra e depende da boa vontade do juiz julgar, né? Imigração demora um pouquinho também. Mas o tempo de término do processo em si são 18 meses a 2 anos, salvo alguns atrasos ou qualquer tipo de coisa que está, às vezes, acima do nosso controle, né? Vai que explode uma segunda pandemia e Deus me livre, né? Tem coisas que acontecem e a gente não tem como controlar, né? Sim, Por isso que é bom a dedicação, né, Bianca? Quanto mais a gente se dedica, mais rapidamente a gente consegue. Você, tipo, fechou o exatamente. tempo aí para poder se dedicar e conseguiu, né? E não foi fácil, Exatamente. mesmo assim, né? Não, não. Inclusive, Vivian, eu me recordo agora quando foi fechado o meu contrato, foi em abril do ano passado. Então eu tenho 1 ano e 4 meses aí com vocês. Não é tanto tempo assim. Você mesmo com as coisas que aconteceram no meio do caminho, está dentro da janela temporal Exato. prevista, Sim. né? Porque você agora vai fazer a proficiência e, se Deus quiser, vai passar também de primeira, né? Exato. Pouca de vontade não falta, né, Bianca? Não, não, e nem dedicação. Com certeza. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui, se tem mais alguma pergunta. Eu gostei muito da sua apresentação na Castelo Branco. Ah, gente, É, isso aqui para foi deve você. ter sido alguém que assistiu minha palestra na Castelo Branco. Eu dou palestras por todo o Brasil, presenciais também,
para poder levar para todo mundo essas informações, gente, porque tem muitos enfermeiros que não sabem que isso é possível, né? Às vezes as informações ficam muito centralizadas em Rio de Janeiro e São Paulo, né? E o Brasil é muito grande. Então a gente também tem essa preocupação de ir nas faculdades para poder palestrar e levar para o acadêmico de enfermagem essa informação ainda acadêmico. Porque aí o cara já corre atrás do inglês, né? E depois é só fazer o processo com a gente. Porque o inglês, como eu falei, é a grande barreira. Então, nós fazemos palestras também nas faculdades. Quem quiser uma palestra presencial comigo, é só me mandar uma mensagem que a gente agenda, tá? Especialmente Rio e São Paulo, que é mais perto, então, rapidinho a gente vai levar essa informação. Eu gostaria muito de ser acadêmica de enfermagem hoje e ter alguém lá na frente falando isso para mim, né? Sim. Que tem essa possibilidade. Porque esse boom da internet veio depois da pandemia, né? Já existia, mas veio depois da pandemia. Então, quando eu me formei em 2006, lá em 1900 e bolinha, nem isso a gente tinha ainda, né? Eu apresentei a minha monografia no disquete, uma peça quase jurássica, né? E mesmo assim, estou no processo hoje. Mostrando para vocês também, gente, que não tem limite de idade. Tá? Temos pessoas no processo com 28 e com 53, com 60. Não tem limite de idade. Então, não desestimule você que está pensando, dá tempo, não tempo? Dá tempo, sim. Ok? Exato. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Perdi o início, vai deixar gravado? Sim. Gente, vai ficar gravado no Instagram e também depois vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Ok? Fiquem tranquilos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Gostaria muito de ter ouvido o relato. Você vai poder ouvir porque vai ficar gravado. Fique tranquila, Aracema. Ela é de uma inteligência única, Janaína. Minha Quem é amiga. Janaína, Bianca? Minha amiga, trabalhei com ela. Legal. Ela é de uma inteligência única. Ela botou duas vezes aqui. Deixa eu ver aqui. Você validou seu diploma por qual empresa de validação americana? Boa. Qual Certo. empresa, Bianca? Dani, o meu diploma ele foi validado por Montana. Pela Joseph Ciune. Ah, é. Desculpa, falei errado. É verdade. Para quem não sabe, Pirei existem agora. alguns institutos que fazem esse processo de validação. Um dos mais conhecidos é o CIDNEF-NET, porque foi o primeiro, faz validação para todo o território americano, mas hoje em dia existem outros também. Tá? Se eu não me engano, tem uns 5 aí. Nós fazemos a validação pela Joseph Ciune, que foi por onde Bianca fez, lá pelo estado de Montana. Isso, Ok? exato. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, Bianca, acho que já foi, né? Vai ficar gravado. Depois, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa, eu vou colocar na descrição o Instagram da Bianca, tá? Porque pode acontecer, né, Bianca, de alguém ter alguma dúvida depois. E, claro, você não vai se incomodar de responder, de dar dicas também, né? Sim, A gente, não. como enfermeira, é eterno educador, né? Tá sempre ajudando o colega nesse sentido, Exato. né? É importante. Bom, então vamos terminar por aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É A Iracema. Iracema está perguntando se achou muito difícil o NCLEX. Olha, Iracema, achei difícil, tá? Achei mais difícil do que eu imaginava. Mas assim, se você lê atentamente, se você tem um raciocínio clínico bom, você consegue. Não é impossível. É só não deixar o nervosismo andar na sua frente, porque senão aí você tem um bloqueio mesmo. A Porque Iracema, ah, agora eu tô vendo, a Iracema entrou com a gente essa semana, se eu não me engano, também é a nossa assessorada. Tá fresquinha no processo, por isso que ela tá perguntando isso, né, Iracema? sim, exatamente. Desculpa te cortar, Bianca, mas é quando eu vi o nome dela aqui, aí eu me lembrei quem é, né? Ela começou com a gente agora, né? Mas daqui a pouco vai estar chegando aí na sua fase aí de aprovação do NCLEX. Tá respondendo aqui, é isso mesmo, já estou estudando. Isso aí, Iracema, muito bem. É, constância, todos os dias. Inclusive a Iracema, se eu não me engano, ela está num grupo que a gente montou só dos brasileiros. Então, se precisar de ajuda também, eu sempre falo lá no grupinho que a gente montou, eu estou à disposição. E vamos que vamos, porque
O tempo não para. Com certeza. Uma coisa que eu sempre falo para eles, Bianca, que até dica que eu peguei com colegas meus também, é evitar as distrações. Sim, Esquecer um pouquinho do Instagram, WhatsApp, Facebook. Família não tem como esquecer, porque família é família, trabalho também não dá. Então, evitar aquilo que, entre aspas, né, é um pouquinho supérfluo, porque realmente é como se estivesse fazendo uma pós-graduação, um mestrado, algo assim, né? Só que com a certeza de depois ir para os Estados Unidos já com vaga garantida, ganhar lá seus 8, 9 mil dólares ou mais, né? Então, é necessário exato. dedicação realmente. Mas a dica principal é essa, gente, é evitar as distrações. Isso toma muito tempo, né? Eu tenho um colega pessoal que ele está nos Estados Unidos também, ele é enfermeiro. Ele, quando começou, ele começou a fazer uma análise de quanto tempo ele perdia no Instagram. Ele falou, Vivian, é um absurdo. Uhum, Se você somar os minutos que você fica por dia no Instagram, vai mais 3, 4 horas que você poderia estar estudando, sim. né? E realmente é por esse lado. E fazer como você, né? 6 horas por dia de estudo aí durante quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Ah, Não é meu fácil, Deus. não. E E alguém só falando, queria falar só queria peraí, falar uma coisa também. só orgulho de você, minha filha, deve ser sua mãe. Legal, legal. Então, assim, Pode fechar, em relação aos estudos também, Iracema, você tem um coach que te acompanha semanalmente ou a cada 2 semanas, depende da sua desenvoltura, enfim. Então, você também tem que cumprir aquele cronograma. Então, vai precisar deixar de viajar, de passear, de fazer reuniões em família, porque você precisa cumprir com aquilo. Porque o coach vai olhar as porcentagens, né, dos resultados, das suas questões, e não dá para vacilar. Você precisa cumprir certinho, porque o coach, ele tá ali para te auxiliar, para você chegar o mais próximo possível, para que você não precise talvez de uma nova chance para poder passar na prova. Então, ele avalia os seus pontos fracos para você melhorar, estudar mais, dar mais atenção. E então, assim, é tudo estruturado, é muito bem alinhado. É importante deixar isso claro, Vivian. beleza. Bianca, tô deixando para vocês aqui, gente, na conversa, aqui no chat, o número do meu WhatsApp, que também é o número da empresa, tá? Como eu comentei, volto a repetir, temos reuniões informativas basicamente todos os dias. Essas reuniões são gratuitas e lá nós explicamos para vocês de forma detalhada como é que funciona o processo, Uhum. tá? Bianca está aqui hoje para contar a experiência dela para gente. Bianca, muito obrigada pela sua disponibilidade, tá? Muito obrigada por esse choque de ânimo que você está dando a todos os brasileiros aí que pensam, né? Ai, meu diploma é brasileiro, vou conseguir validar no país de primeiro mundo, Uhum. mostrando que nós somos capazes, sim. Basta um pouquinho de dedicação, né? Sim, com Então vamos responder certeza. as perguntas finais aí, Bianca, e vamos deixar uma mensagem final, senão a gente fica aqui a noite toda. Exato. A Deixa eu ver aqui, tem mais uma Iracema. pergunta da Iracema para você. Você consegue ler daí? Sim. Como você fez? Estudou só para o NCLEX ou já foi estudando para o inglês? Iracema, é o seguinte, você estuda para o NCLEX primeiro, só que toda a plataforma é em inglês. Então, é impossível você estudar para o NCLEX sem estudar o inglês. Tá junto, tá tudo associado. E eu, por exemplo, focava muito mais no NCLEX, na plataforma Archer, mas também não deixava de fazer a plataforma do TOEFL, assistir uma aulinha ou outra do professor de inglês. Isso é importante até para você se acostumando com o idioma e facilitar também no momento da prova. Claro. Uma das grandes facilidades que o Grupo Nest tem também é isso, é que paralelo ao aprendizado em inglês, com a escola de idiomas, vocês também já começam a estudar o NCLEX desde que vocês começam conosco. Porque a gente tem o NCLEX básico, para aqueles que não sabem inglês, a professora dá aula em português, os slides são em inglês, então ali ela já vai fazendo com você o aprendizado clínico que você precisa para poder passar no NCLEX e trabalhar nos Estados Unidos, né, se comunicar com o seu paciente, não tem jeito, o inglês é necessário, né,
Então, vocês são bombardeados por inglês o tempo todo. Não tem como não aprender. Porque vocês Sim, aprendem inglês com a escola de idiomas e ainda aprendem inglês no NCLEX básico. E lógico, conforme for avançando, em um certo momento fica tudo em inglês, né? Mas tem uma plataforma que fica disponível 24 horas para vocês. Então, tem alguma dificuldade, vocês podem entrar lá no NCLEX básico e dentro do NCLEX avançado tirar as suas dúvidas, né? Porque não é porque você foi para o avançado que você perdeu o acesso ao básico. O básico também continua lá. Porque, gente, não tem jeito. O que vai abrir as portas para vocês nos Estados Unidos, lógico, além da profissão em si, é o idioma, né? Muitos me perguntam, Bianca, eu tenho realmente que falar inglês, né? Como é que você vai atender seu paciente? Seu paciente não fala português. Não tem como. exatamente. Ainda mais Mas não se receber preocupem porque ligação, e outra. Lá fora você tem várias pessoas de vários países, o sotaque é diferente, então você precisa estar muito alinhado com o idioma para poder entender o seu colega de trabalho, o seu paciente, e não cometer erros, né? Porque é o mais importante. com certeza. Bom, vamos finalizando por aqui agora. Não tem mais perguntas no chat. Também, se alguém tiver mais alguma pergunta, a live vai ficar salva no Instagram. Depois vai estar no nosso canal no YouTube. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem. Vou deixar também o Instagram da Bianca. Se quiserem perguntar alguma coisa para ela, tá aí para poder ajudar vocês. Bianca, deixa agora uma mensagem final, por favor, né, para os nossos colegas aí, uma mensagem de ânimo para a galera que acha que não vai conseguir. Vamos lá. Pessoal, corram atrás dos seus objetivos, não desistam, mesmo que seja difícil e árduo o processo, mas a vitória é certa. Com certeza. Bianca, mais uma vez, parabéns, tá? Estou muito Obrigada. feliz por você. Já falei, cada vitória de vocês é nossa também, acompanhamos vocês desde o início. Muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui disponibilizando o teu tempo, trazendo essas informações para os nossos colegas, né? E a todos vocês eu desejo uma boa noite, que a Bianca realmente seja um estímulo para vocês, né? Assim como outros colegas nossos também, que já foram aprovados, que também estão no processo, ok? Muito obrigada a todos. Bianca, mais uma vez, muito obrigada e boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau.